os seus irmãos fizera com ele. Falamos de que as atitudes dos seus irmãos fizera José passar por grandes sofrimentos. Foi ameaçado de morte, foi jogado numa cova, foi vendido, foi caluniado na casa de Potifar, foi preso, foi esquecido na prisão. Mas depois de todo este sofrimento, Deus resolveu mudar o quadro, retirando ele da prisão, lhe dando a revelação sobre um sonho de Faraó, dando orientações a Faraó sobre o que deveria ser feito. Depois das orientações dadas, Faraó disse: onde a gente vai arrumar alguém tão inteligente quanto esse moço? Deu um banho, deu um trato, tirou a barba, deu veste nova, honrou e disse a José que somente no reino ele não seria maior do que Faraó. Deixou todo o Egito na responsabilidade de José. Deus honrou. Porém, dentro desta honra veio uma fome muito grave em Canaã. Se alguém quisesse morrer, fosse comprar comida no Egito. Porque dentro das orientações que José deu a Faraó, estava a orientação de plantar, colher, nos 7 anos de fartura, armazenar, porque depois viria 7 anos de fome, e durante aqueles 7 anos de fome iria se consumir aquilo que estava guardado. E neste processo, desse pessoal vindo de Canaã buscar comida, veio os filhos de Jacó, irmãos de José, aqueles dito cujo que lhe ameaçaram de morte, que jogaram numa cova, que venderam e fizeram José passar por todo aquele processo. Agora José tinha na mão a oportunidade de pagar com a mesma moeda. Não era? Tinha ou não tinha? Tinha. E a gente aprendeu aqui, na semana passada, que José preferiu perdoar o pai, os irmãos, a esposa de Potifar que o caluniou, o amigo da prisão que lhe esqueceu, não é? Veja quantas pessoas José precisou perdoar. Quem mais lhe ofendeu, na verdade, foram os seus irmãos, mas desencadeou uma série de processos pelos quais ele teve que passar, que envolveu a mulher de Potifar, o amigo da prisão que o esqueceu, por aí vai, não é? Mas José preferiu perdoar, tá certo? Os irmãos de José se assustaram quando o pai morreu e disse: agora ele vai se vingar da gente. Enquanto o velho estava vivo, o velho segurava as rédeas. Mas o velho morreu. Olha agora, neguinho com medo. Se ele agora vai se vingar da gente. Mas José disse: eu não estou no lugar de Deus. Deus é quem vai resolver essa questão com vocês. O que eu tenho que fazer com vocês é perdoar. Abraçou, chorou com eles, não é? Então,
É fácil perdoar? Eu não acho. Vai perguntar para uma mãe que perdeu um filho. Acredito que vocês tenham visto aí há um tempo, em 2007, essa notícia correu o Brasil e o mundo, de um garotinho por nome de João Hélio, né? Quem não lembra desse fato? De que a sua mãe ia saindo com o carro, né? Ela voltava para casa com os filhos e parou o carro num semáforo, num sinal de trânsito. Ela parou o carro e alguns elementos assaltaram o carro e não houve tempo dela tirar a criança. E a criança, eles, no desespero lá, saiu, ficou pendurado no cinto de segurança e eles andaram, arrastaram a criança por mais ou menos 7 quilômetros. É muita crueldade. O menino morreu da forma mais bárbara possível. Eu estou usando isso para quê? Para perguntar a vocês, é fácil para uma mãe dessa? Garotinho, 6 anos de idade, se não me escapa a memória. Não é fácil para uma esposa que teve o marido assassinado, para uma mãe que também teve filhos assassinados. É uma série de fatores que a gente não vai detalhar para poder adiantarmos aqui, avançarmos, mas há situações que perdão se torna mais difícil ainda, mas é necessário perdoar. É necessário perdoar. Então, se a gente tivesse que definir perdão, a gente começaria dizendo que perdoar é reconhecer que somente Deus tem o direito de julgar. Foi o que José fez. José disse aos seus irmãos: porventura estou eu no lugar de Deus? Porque ele reconheceu que somente Deus é quem tem o direito de julgar. Romanos capítulo de número 12, vamos ler a Bíblia? Tem alguns versículos aqui interessantes. Romanos 12, 19, por favor, se alguém achar, quiser me ajudar, eu agradeço. Como é que diz? 12, 19, por favor. É o 19, Silas, por favor, versículo 19, do 12, 19, é aí mesmo. Olha para aí. Sim. Por quê? Olha para aí. Não vos vingueis. Obrigado, minha filha. Não vos vingueis a vós mesmos. Tem gente que quando está sendo ameaçado, que está passando por uma dificuldade, lhe vem um sentimento de vingança, né? E diz assim: me aguarde. Me aguarde. Eu ainda me encontro com ela. Eu ainda me encontro com ele. E quando eu me encontrar com ela, eu vou pedir licença a Jesus 2 minutos. Olha a santidade. Vai pedir licença a Jesus para quê? Para esculhambar a vida da outra, a vida do outro. Seja crente.
Não seja incrédulo. Deixa que Jesus resolve. Viu? O mal que te fizeram, não fizeram somente a você, fizeram a Deus. Porque está escrito que tu é menina dos olhos de Deus. Então, quando tocam em ti, tocam em Deus. Então, deixa Deus resolver. Então, perdoar é reconhecer que somente Deus tem o direito de julgar. E o que é ainda perdão ou perdoar? Perdoar é desativar o mecanismo de violência que existe dentro de nós. Porque será que quando a gente é ofendido, quando alguém ofende um filho da gente, quando alguém ofende a nossa família, será que a gente não se ira? Será que a gente não fica magoado, machucado com aquilo? A gente não é de bronze. A gente é ser humano, a gente tem emoção, a gente tem coração. Tá certo? Mas é importante, quando a violência, o desejo de se vingar vier, a gente desarma. Às vezes o gatilho já está, armado a ponto da gente disparar. Mas quando a gente se lembra que Jesus perdoou os seus algozes, quando a gente se lembra que Jesus perdoou a gente, porque tem muitos aqui que só presta para Jesus, somente Jesus que quer. Rodou pelo mundo, deu uma volta, foi lá, veio cá, mas Jesus, somente Jesus que quer. O mundo maltratou, a família desprezou, a sociedade reprovou, mas chegando aqui Jesus disse: vinde a mim, todos que está cansado, oprimido, que eu aliviarei. Eu aliviarei. Então, perdoar é desativar, é desarmar o gatilho da violência que existe dentro e fora da gente. Perdoar é também reconhecer as próprias imperfeições, falhas e pecados. Vamos para o Evangelho de João, capítulo de número 8. Por favor. João 8 e 7, como é que diz? E como Sim. vestissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro e atire pedra contra ela. Obrigado. Vocês estão entendendo? Quem não conhece a história dessa mulher? Essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E os escribas e fariseus trouxeram a mulher, levaram à presença de Jesus e disseram: a gente pegou ela, viu, num flagrante, traindo o marido, na linguagem mais popular para a gente entender, traindo o marido. E a lei diz que quem pratica isso deve ser apedreado. Já tinha muita gente com pedra na mão. Viu? Já tinha muita gente com pedra na mão, porque para apontar, irmão, o defeito dos outros é muito fácil. Para julgar e condenar os outros é muito fácil. Mas nesta noite a palavra de Deus nos convida a olhar para dentro de nós, para fazer um exame introspectivo,
para a gente refletir o quanto falhamos também, o quanto erramos também, o quantos precisamos do perdão de Deus todos os dias. Mas tem alguém que fraqueja perto de você, você não quer perdoar, você não quer estender a mão, quer o negócio mais com ela, é ela lá e eu cá. E no dia que eu tiver melhorzinha, eu ainda dou a paz. Olha. Ei, não funciona assim não. Não funciona assim. Então Jesus disse, aquele que no meio de vocês aí, qualquer um de vocês que não tiver pecado, seja o primeiro que joga pedra. Perdoar é reconhecer as nossas próprias falhas. Aí eles, ouvindo isto, versículo de número 9, diz que acusados pela própria consciência, viu? Acusados pela própria consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos. A Bíblia diz assim. E ficou somente Jesus e a mulher no meio. Olha que coisa linda, irmão. Aí Jesus disse à mulher, mulher, onde é que estão os teus acusadores? Versículo de número 10. Ninguém te condenou? Aí no verso 11 ela diz assim, ninguém, Senhor. Aí Jesus leva a palavra para o coração daquela mulher, palavra que ela precisava. Jesus disse, nem eu também te condeno, vai em paz. Aleluia. Perdoar é reconhecer as nossas fraquezas, as nossas falhas. Você não é melhor do que ninguém, você não é super crente. Não, Senhor, aqui não tem nenhum super crente. Aqui tem pessoas imperfeitas que precisam diuturnamente da graça de Deus. É por isso que as misericórdias do Senhor não têm fim. É por isso que as misericórdias do Senhor, elas não se renovam porque elas não envelhecem, mas elas são novas a cada manhã. Se lembre disso. Quando estiver chateado ou chateado com alguém, se lembre disso. Reconheça que você também é pecador. Reconheça que você dá muito trabalho a Jesus. Viu? Perdoar é ser grato a Deus pelo perdão recebido. Amém, irmão? Amém. Ser grato a Deus pelo perdão que recebemos. Perdoar é repetir com o próximo o gesto de Deus para conosco. Quando eu perdoo, eu estou repetindo um gesto que Deus já fez comigo. Paulo disse aos Romanos que Cristo se entregou por nós quando a gente ainda era pecador. Perdoar é oferecer amor quando não há motivo para amar. Alguém me machucou, alguém me ofendeu, e eu ter que buscar forças em Deus para não odiar, para não desprezar, para não abandonar aquela pessoa, porque Deus também a ama da mesma forma que me amou. O pai do filho pródigo, ele tinha motivo para perdoar aquele menino, irmão? O menino gastou a metade da fortuna da família, foi embora, estragou de forma dissoluta, vamos dizer, de forma irresponsável. E cresce que não era pouca coisa, né? Uma fazenda, era um fazendeiro.
não era pouca coisa, que pela revolta do irmão a gente entende que a fatia que ele levou foi grande. Gastou tudinho. Foi trabalhar cuidando de porco. Lá, eu creio que Deus trabalha e o Espírito Santo começou a convencer aquele moço e ele se lembrar de que até os trabalhadores do pai dele viviam melhor do que ele. Porque ele disse que os trabalhadores de meu pai têm abundância de pão. Os trabalhadores do pai dele passavam bem, irmão, comiam bem, eram bem alimentados, e eu estou aqui morrendo de fome. Olha como eu digo, não está escrito que foi o Espírito Santo, eu estou dizendo, não faz uma conjectura, viu, por favor. Olha como eu estou usando que foi o Espírito Santo, porque ele disse, me levantar-me-ei, e irei ter com o meu Pai, isso é, aleluia, isso é arrependimento. E eu vou dizer, Pai, eu pequei contra os céus e contra o Senhor. Me receba, pelo menos como um dos seus trabalhadores. Aleluia. Perdoar, meus irmãos, é oferecer amor quando não há motivo para amar. E vocês sabem o que foi que aconteceu. Certo dia, aquele velho na varanda da casa, a uma certa distância, lá vem um maltrapilho, porque foi desta forma que ele voltou, maltrapilho, maltratado, provavelmente cabelos grandes, barba grande, roupas velhas, mas pelo andar dele, eu acredito que pelo andar do moço, o pai disse, aquele moço é meu filho, aleluia, aquele moço é meu filho. E foi uma festa, irmão. O recebeu com alegria. Mandou, está vendo que a veste não prestava? Mandou dar veste nova, botar sandália nos pés. Tudo isso tem um significado que nós não vamos entrar por questões de tempo. Colocou um anel no dedo, renovando a aliança, dizendo, tu é meu filho, tu ainda é meu filho. E disse mais assim, pega um bezerro aí, um cevado, um novilho, né? Que na época que minha mãe criava, ela dizia assim, mas o bezerro está tão bonito que dá para lavar com uma bochecha d'água. É porque ele estava todo rulicinho, irmão. O bezerro, quando está magro, né? Acima do quarto traseiro tem um vácuo, mas quando ele está gordinho, chega a estar redondinho. Aí ele mandou procurar o bezerro cevado, mandou matar, fez uma festa, recebeu aquele moço com muita alegria. Perdoar é tomar a decisão de não levantar a ofensa perante Deus, perante os outros e perante quem lhe ofendeu. Tem gente que diz, eu perdoei, mas ela sabe o que ela me fez, então não perdoou coisa nenhuma. Porque tu está por aí dizendo que perdoasse e espalhando, mexendo na ferida, desenterrando um defunto que já deveria estar, né, misturado com terra, mas tu fosse lá e cavasse de novo. Deixa isso para lá, em nome de Jesus.
é não levantar a ofensa. Perdoar é semear misericórdia. A Bíblia diz aí, me leia Tiago capítulo 2, versículo 13. Veja só, irmão, que coisa séria. Tiago capítulo 2, versículo 13, por favor. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. Olha para aí. Está dizendo que o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Não seja misericordioso. Não é forte? Seja misericordioso. Se compadeça das misérias. Ser misericordioso é se compadecer da miséria alheia. Viu? Perdoar é ter as emoções conquistadas. É ser capaz de amar o inimigo. Perdoar é ser capaz de amar a quem nos persegue. Veja o que foi que Jesus ensinou em Mateus 5,44, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44. Veja o que foi que Jesus mandou fazer, mas não sou eu, irmão, que estou mandando fazer. Diga. Sim. Eita. Sim. Eita. Para que sejais filho do vosso Pai que está no céu. Ouviste, o verso 43 diz assim, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, porque era isso que se ensinava. A lei trazia algumas coisas neste sentido. Por isso que Jesus disse, eu não vim abirrogar, eu vim cumprir. Eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir. Eu, porém, vos digo, vocês foram ensinados a amar o próximo e a odiar o inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. É fácil, irmão, amar inimigo? Bendizei, abençoe aquele que vos maldizem. Façam bem aos que vos odeiam. E orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Saudoso presbítero José do Nascimento, ele contou que uma vez, que uma irmã ele soube que uma irmã tinha contado para outra pessoa que disse, eu tenho um ódio dele. Mas misericórdia. Aí ele foi lá, com a esposa, e foi lá fazer uma visita. E compraram um ramalhete de flor e levaram. Pai do Senhor. Aí a pessoa chega e ficou branca. Né? Vai, minha irmã, tudo bem, tudo bem. Vim trazer flores para você. Aí ela ficou sem entender nada. E não disse nada. Viemos trazer flor para você. Como é que está a sua vida? Está bem? A família está bem? Deus abençoe. Foi embora, ele e a esposa. Depois de um dia ela foi procurar ele e disse assim, eu não entendo.
Por que foi que o senhor foi levar flor na minha casa? Se eu não gosto do senhor. Ele disse, é porque cada um dá o que tem. Você disse que não gostava de mim, mas eu gosto de você. E para quem a gente gosta, a gente dá flor, a gente dá coisa boa, a gente faz o bem. E ali, irmão, terminou a inimizade. É assim que a gente trata quem não gosta da gente. Dá ainda, então. Perdoar, meus irmãos, é deixar livre aquele que nos feriu. Mateus capítulo 18, versículo 27. Vamos ler a Bíblia. Mateus 18, 27, como é que diz? Olha para aí. Então, aquele servo, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Perdoar é isso, é soltar, é libertar, é deixar livre. Porque tem gente que pede perdão, ou a gente pede perdão a alguém, mas fica com aquela dúvida. Será que fulano me perdoou mesmo? Você não já fez sua parte? Não se preocupe não. Você já fez a sua parte. Você já pediu perdão. Perdoar é rasgar a conta. Rasgar a promissória. Não é guardar a promissória, né? Porque enquanto você guarda a promissória, ela está lá. Ela está lá dizendo que você está devendo. Mas se você rasgar ela e jogar fora, você está dizendo, eu esqueci a dívida. Eu não quero mais lembrar da dívida. Então, perdoar é rasgar. E foi isso que José fez, né? José fez exatamente isto. Perdoar é jogar o lixo emocional fora. Tenho ali ainda quase 10 minutos, mas deixa eu dizer uma coisa para você. A falta de perdão é muito perigoso. E eu vou lhe dizer por quê. Porque a falta de perdão, ela gera amargura. Ela causa efeitos físicos, diz a psicologia, e emocionais. Tem gente, irmãos, que contrai úlceras, pressão alta, crise de ansiedade, câncer, por causa da falta de perdão. Misericórdia. Não é, irmão? Sério. Misericórdia. Por quê? Porque a falta de perdão dá ao diabo uma reivindicação legal para ele deprimir uma pessoa. Quando a pessoa não perdoa, o diabo tem autorização, ele tem nas mãos um documento legal para oprimir. E a depressão era tão terrível que ela pode levar à morte, ela pode levar ao suicídio. Quem nunca viu uma pessoa deprimida falando que desejou morrer ou desejava morrer? Quase toda ela. Mas o sangue de Jesus nos cubra, nos guarde, nos livre deste mal. E Paulo disse em 2 de Coríntios 2:10, que ele perdoava para não ser vencido por Satanás.
Está lá. Quem não perdoa desenvolve um câncer na alma. Agora, o câncer. Uma raiz de amargura. E o escritor aos Hebreus, dá tempo, 12 de Hebreus. Versículo de número 15. Como é que diz? Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. E por ela, Por ela muito se contamina. olha para aí. Olha o que a palavra de papai está dizendo para a gente. 12 e 15. Capítulo é o 12, o versículo 15. Tenham cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. O irmão do filho pródigo entendeu em algum momento o que era perdão? Raiz de amargura. Eu te sirvo há tanto tempo. Não pedi a parte da minha herança. Estou contigo todos os dias. Até parece que ele tinha razão, né? Todo dia eu estou com você. E tu nunca me desse nem sequer um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. E o pai disse o quê? Filho, tudo que eu tenho é teu. Irmão? Tudo que eu tenho é teu. Agora, teu irmão estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Em outras palavras, será possível que não havia necessidade da gente fazer uma festa? Tu sempre estás comigo. Eu passei numa congregação e sempre tem aqueles que dão trabalho. Eu vi uma coisa tão bonita ontem, o saudoso pastor José Antônio dos Santos, presidente por muitos anos da Igreja Assembleia de Deus no estado de Alagoas. E ele disse: os crentes bons e santos são de Jesus e os crentes ruins são meus. Os crentes que dão trabalho, os crentes que me aborrecem, os crentes que aperreia, são meus. E eu estou lá todo dia dizendo: Jesus transforma, Jesus muda a vida dela, Jesus muda a vida dele, Jesus faz alguma coisa. Esses são meus. Os que não dão trabalho, os que são uma bênção, são de Jesus. Aí eu tinha esse tipo de crente, os meus, né? E aperreava, e quando ele chegava na igreja, que eu chegava, estava lá, eu botava no púlpito, estava pertinho de mim, dava para fazer a leitura, dava para ele orar, dava para ele pregar no final do culto, quando não tinha gente escalada de fora. Aí quando eu terminava, aí chegava o irmão do filho pródigo. Os irmãos do filho pródigo chegavam e diziam: ao senhor não tem jeito não. Esse camarada fala do senhor, pinta e borda por aí. Aí chega, o senhor bota do seu lado e ainda dá oportunidade. Aí eu dizia: vocês sempre estão comigo. Esse é o filho pródigo que Deus me deu, deixa eu cuidar dele. Resultado: vai falar de mim perto dele? Vai falar de mim perto dele? Irmãos, filho pródigo, o irmão do pródigo nunca aprendeu o que é perdoar. Não perdoar prejudica o nosso relacionamento com Deus, porque foi Jesus quem disse que quem não perdoar não será perdoado. Então tenha cuidado. Se tiver algum ranço aí com alguém, procure resolver isso com pressa. Com pressa, porque Jesus foi quem disse que quem não perdoar não será perdoado.
Quem não perdoa anda nas trevas. 1 de João, lá no finalzinho, antes de Apocalipse. Bem fácilzinho de encontrar. 1 de João, capítulo de número 2, versículo 9. Como é que diz? Isso. Eita. Muito obrigado. Aí tem uma versão que diz assim: aquele que está na luz e odeia, olha, aborrecer e odiar são sinônimos, né? Seu irmão até agora está em treva, e a Bíblia diz que Deus é luz. Aí o verso 10 diz assim: aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Existe escândalo maior, irmão, do que dois crentes arengando? Existe escândalo maior do que dois crentes intrigados? Existe escândalo maior do que dois crentes de rincha dentro da igreja? Sangue de Jesus tem poder. É forte, não? Santo diz que é forte. Meu irmão. Aí o verso 11 diz assim: mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas, e anda em trevas. Aquele que odeia seu irmão, o versículo vai dizer que ele não sabe para onde deva ir. Porque, irmão, quem está andando nas trevas sabe para onde é que está indo, sabe? No escuro. A gente só sabe qual é a direção certa a seguir se tiver luz. Mas se a gente estiver no escuro, não sabe. Assim é aquele que não sabe perdoar, que não perdoa, que não ama. Amém, meus irmãos? Quem não perdoa está debaixo da ira de Deus. Vou terminar. Olha, quem não perdoa está impedido de ser perdoado. Esse aqui é de Mateus 18. Falou? Está trabalhando em vão, com certeza. Mateus 18, 32, vem aí, bem rapidinho para a gente terminar. Sim. Verso 33, veja. Devias. Leia o 34. Indignado. Atormentadores. Tudo que lhe devia. Em outras palavras, está dizendo: quem não perdoa está impedido de ser perdoado. Quem não perdoa alimenta espíritos malignos com as suas mágoas, com as suas amarguras, com os seus ressentimentos. Anote aí para você ler Efésios, capítulo 4, versículo 31 e 32. E para terminar eu vou ler um pensamento. Efésios 4, 31 e 32. Mas dá para ler. Vou passar um minuto aqui, né? 4. Lê só esse versículo para a gente terminar. 31 e 32. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Antes sede uns para com os outros, como? Repitam comigo aí. Como? Depois? Agora? Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Escute isso e guarde isso. Poeta inglês, ele escreveu a seguinte frase dizendo: quem não perdoa, destrói a ponte
que um dia vai precisar para passar para o outro lado. Vou repetir, se quiser escrever, escreva. Quem não perdoa, destrói a ponte que um dia vai precisar passar para o outro lado. Então perdoe, vamos agradecer a Deus.